seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Larissa Teixeira e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, que é o meu esposo, Juan Paulo. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, pra gente entrar num assunto que é muito importante pra gente, que é o planejamento financeiro. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui no seu canal. Meu nome é Juan Paulo Damin, sou empresário, servidor público federal e estou aqui hoje para falar sobre um assunto que para muitos é um fantasma, mas que é bem simples, que é o planejamento financeiro. E o que aconteceu com a gente que você começou a desenvolver esse planejamento financeiro na nossa vida? Na verdade, o planejamento financeiro começa... O passo inicial é você saber exatamente quais são suas receitas e suas despesas. E no nosso caso foi engraçado, porque a gente namorava já há algum tempo. E a gente decidiu morar junto. E eu cheguei pra você no primeiro dia que a gente foi morar junto e falei assim, tá, quanto você ganha? E foi um susto pra ela, né? Eu ser tão direto, fazer essa pergunta. E ela ficou assustada, sem saber o que responder e me falou que... Eu não queria dizer, na verdade, porque eu não sabia, né? Isso. E aí você me falou que não tinha ideia de quanto você ganhava, quanto você gastava. E sua resposta foi um susto para mim. Porque eu sempre tive muito claro, e eu acho que a importância do planejamento é você saber exatamente quanto você ganha, quanto você gasta. E a partir daí eu fiz uma proposta, né, para ela, em fazer uma planilha de todas as despesas, todas as nossas receitas, para ela ter uma noção do que ela ganhava, do que ela gastava, e a gente fazer um planejamento do que a gente iria investir mês a mês. Isso foi bem difícil, né? Porque quando a gente não tem essa noção, acaba que a gente fica um pouquinho perdido mesmo e acho que não vai dar conta. Foi a primeira reação que eu tive, isso não vai dar certo, até que ele conseguiu me provar que isso ia dar certo. E aí, essa é a principal importância, eu acho, né? Ser claro, ter a disponibilidade de saber remanejar o dinheiro e tirar esse assunto de fantasma, né? Tirar esse problema da vida das pessoas, que é falar sobre o dinheiro, que isso é uma coisa natural, é uma coisa do dia a dia, só que muitas pessoas não sabem como remanejar as suas vidas para que isso seja simples e saudável, né? Ter uma saúde financeira, digamos assim. Então, conta um pouquinho, como que a gente começou, que eu lembro que você fez uma planilha do Excel. Sim. E aí, eu, analfabeta digital, não sabia mexer nessa planilha, então você fez uma planilha simples, dividiu por cores e porcentagens. Isso me assustou muito mais, porque aí eu tinha que controlar os meus gastos de acordo com os produtos que eu adquiria, com as minhas saídas, com os meus lazeres, né, salão, tudo. E eu tive que entrar naquele percentual que era permitido de acordo com a planilha. Isso foi bem complicado. Isso. E o interessante nesse começo foi exatamente colocar ela, né, para preencher essa planilha. Eu já tinha conhecimento de como funcionava, como trabalhava, mas exatamente para ela verificar, aprender e entender onde ela estava gastando mais, onde estava gastando menos. Em relação a esse percentual, é interessante a gente fazer uma divisão exatamente para a gente saber em cada setor o que está sendo gasto. Então, no nosso caso, a gente fez uma divisão de 35% para os gastos com a casa, 15% com gasto de transporte, 25% com os demais gastos relacionados à despesa de cartão, presentes, saídas, mas lazer. Isso é variável, né? Isso é variável. Isso vai de acordo com cada família, porque cada família vai se adaptar, né? Vai fazer uma adaptação e sempre lembrando de ter um percentual para investimento. No nosso caso, a gente começou com 10%, que eu acredito que seja o valor mínimo a se reservar para o investimento, até progressivamente aumentando, o ideal é chegar a 25% de investimento mensal. Então, tendo em vista tudo isso que você falou, dos percentuais, dessas necessidades, vamos só explicar para a galera, para o pessoal poder saber o que precisa inicialmente para ter um bom resultado futuro, óbvio, não é imediato o resultado, para esse planejamento financeiro. Primeiro passo, então, seria você verificar qual é o seu rendimento líquido mensal.
quanto você ganha, se você... Independente de ser autônomo ou... Independente, você sendo funcionário com salário fixo, sendo autônomo, fazendo bico, você tem que ter uma média mensal do que você ganha. O autônomo, é claro que não é um rendimento fixo, mas tem que se ter uma base, tem que ter um valor mínimo que você deseja e uma média do que você realmente ganha todo mês, para daí começar esse planejamento. E também estabelecer quais são esses gastos, né? Colocar as prioridades. Sim, e depois os supérfluos. Isso. No meu caso, eu sou uma profissional liberal. Eu tenho 2 profissões, eu sou formada em Direito, sou formada em Educação Física, trabalho na área da advocacia e também trabalho na área do balé e personal trainer. Então, assim, são rendas distintas, são situações distintas, são retornos financeiros distintos, né? E eu tive que me adaptar com isso, fazer um cronograma, compreender qual era o tempo em que cada renda ia me dar o retorno, né? E distribuir isso também para o meu dia a dia. Então eu te pergunto, quais são as 4 dicas que você daria para um profissional liberal, como eu, ou qualquer outro tipo de profissional liberal, para administrar o dinheiro? Então vamos lá. A primeira dica é você saber separar a sua renda profissional com a renda pessoal e as despesas profissionais e pessoais também. Então você vai ter um rendimento inicial, você sendo como autônoma. Primeiro passo, você fazer todos os pagamentos das suas despesas profissionais. A partir daí, sim, você vai saber qual é o seu rendimento pessoal, onde você vai fazer todo o seu planejamento em relação às suas despesas com residência, com moradia, com transporte, com lazer, com viagens. Então, o primeiro passo realmente seria você fazer essa separação. Você não pode trabalhar com o dinheiro total do seu rendimento sem fazer essa separação. Você diz assim, pegar o dinheiro, pegar um termo até feio, mas assim, utilizar o dinheiro que entrou para o meu trabalho e acabar indo para um restaurante, comprar uma roupa de sair, desviar essa verba, seria assim? Sim, isso. Porque você depende desse seu trabalho, você depende desses seus materiais, do seu local de trabalho para você gerar essa renda. Então, se você desviar, vamos dizer com esse termo, desviar esse dinheiro que você está recebendo para todas as suas despesas pessoais, você corre o risco de não ter um faturamento mensal devido a você não ter condições de arcar com essas despesas profissionais. E às vezes acontece da gente querer cobrir uma situação. Não, então só esse mês eu vou pegar esse dinheiro e vou cobrir essa situação. Qual que é a consequência disso? Na verdade, aí está um grave erro. Essa questão da cobertura, você tem que ter uma reserva financeira. A gente sugere, como administrador e como vivência já, você ter pelo menos uma reserva de 6 meses da sua despesa mensal. Então, o que seria a minha despesa mensal? Em torno de R$3.000. Então você teria que ter 6 meses de reserva financeira. Para quê? Exatamente para uma eventualidade. Você não utilizar o seu dinheiro, o seu recurso profissional para cobrir alguma despesa pessoal. Uhum. E as outras dicas? Então vamos lá, vamos para a segunda dica que você daria. Segunda dica é o que eu acabei de citar, é você ter uma reserva financeira para alguma eventualidade, para alguma crise. Então, no momento que nós estamos passando agora dessa pandemia, aquelas pessoas que já aplicam essas regras hoje estão relativamente mais tranquilas do que daquelas pessoas que não têm nenhuma reserva. Muitas pessoas diminuíram sua renda drasticamente e hoje não tem uma reserva para cobrir suas despesas. Então, estão entrando em limites de cheque especial, fazendo empréstimos, e isso vai gerando aquela famosa bola de neve onde você não consegue mais sair de uma dívida. Terceira dica. Terceira dica é você ser conservador nos seus investimentos. Você tem que agir com a razão, não com a emoção. Então, você tem que pensar muito bem no que investir, você tem que estudar para fazer esse investimento em algum negócio. Não é simplesmente, gostei, vou montar um espaço, vou investir em tais materiais, se você não for ter um retorno em relação a isso. Então, você tem que fazer um estudo bem cauteloso e você ter muito cuidado com esses investimentos, não agir com emoção. E a última dica?
E a última dica é você estar sempre preparado. Sempre preparado para novos investimentos, novas oportunidades, preparados para as crises também, porque não é tudo um mar de rosas, vão ter momentos de tempestades, você tem que estar pronto tanto para as partes boas quanto para as ruins. E o que você falaria para uma pessoa que não quis se abrir em relação ao dinheiro? No caso, eu acabei me abrindo. No caso, eu entendi, eu consegui compreender, abrir os horizontes e falar, não, é necessário se falar de saúde financeira, é necessário a gente controlar e progredir com esse assunto. Mas algumas pessoas, talvez as pessoas mais antigas ou as pessoas que têm uma linha de raciocínio já conservador, talvez não queiram falar sobre isso, tenham dificuldade ou falam que já sabem. O que você assim diria para essa pessoa para ela começar, independente da situação financeira, independente da idade e local onde ela esteja? Eu acho que o primeiro ponto é você verificar com a pessoa se ela já chegou onde ela gostaria, como ela se vê hoje em relação às suas finanças, para tentar apresentar para ela realmente o que está sendo feito errado. Mas isso é uma coisa interna que a pessoa primeiro ela tem que perceber para depois ela querer realmente iniciar. Não adianta tentar forçar a pessoa sem ela ter essa vontade própria e perceber realmente que alguma coisa não está correta. Uhum. E pensando em lucratividade, né? A gente sempre pensa na questão financeira ter lucro, sair ganhando. A gente não pensa em ficar estável, né? Quando a gente começa a entender que o dinheiro faz parte de um negócio, que o dinheiro pode progredir, que ele pode trazer benefícios, a gente pensa no lucro. Então, visando esse lucro, quais são os caminhos, né? O que a gente pode fazer para dobrar esses ganhos e melhorar a qualidade de vida nesse sentido? O primeiro passo é você definir uma meta de quanto você quer ganhar, quanto você pode ganhar, e com essa meta você aplicar a matemática reversa. O que seria matemática reversa? Eu tenho um resultado e o que eu tenho que fazer para chegar nesse resultado. Eu sou um professor autônomo, quantos alunos eu tenho que ter e quanto eu vou cobrar para atingir aquele valor? É mais fácil eu aumentar o meu valor da minha hora ou o meu valor da minha aula, ou é mais fácil eu ter mais alunos? Então é nesses aspectos que você tem que fazer um estudo para chegar nesse resultado que você almeja. Entendi. E uma outra coisa é a gente se perceber e utilizar das nossas habilidades para gerar uma renda. Muitas vezes as pessoas pensam assim, mas eu faço porque eu gosto. Mas a pessoa não entende que aquilo que ela gosta de fazer também pode gerar uma renda para ela. Também pode agregar na vida dela. Se ela tem o dom da dança, ela pode dançar, ensinar e ganhar o dinheiro. E nada disso impede que ela faça também de coração e que ela dance de uma forma voluntária. Ou então que se ela faz comida, né, que ela pode doar alimentos, mas aí ela também pode abrir um restaurante. E isso vai gerando uma renda conforme a habilidade daquela pessoa, né? E para isso tem que ver a questão do tempo, a questão dos gastos, né, de quanto Sim. ela está investindo para aquilo, para isso não se tornar futuramente um fardo e ela ter uma dificuldade futura, pelo fato dela não saber controlar esses investimentos com o tempo que ela gasta. Sim, é interessante também você agregar valor ao seu produto, ao seu serviço. A forma de você agregar valor seria você oferecer alguns serviços adicionais, alguns produtos adicionais que vão trazer uma satisfação maior para o seu cliente, para o seu consumidor, e com isso eles vão acabar pagando mais, você tendo um maior lucro em cima desses produtos. Um exemplo é um profissional de educação física que tem ali o seu treino, ele pode fazer uma avaliação física com o aluno, cobrando uma taxa. Em relação à venda de algum produto, você fazer algum desconto para a compra de outro produto, onde você vai ter uma lucratividade maior. Apesar de você ter um desconto em você tem um quantitativo de vendas maior e uma lucratividade maior. Isso também torna o cliente também mais fiel, né? O aluno mais fiel. Você atrai, você consegue indicações de novos clientes para novos clientes, e isso vai agregando ao seu valor de mercado. Se caso alguém quiser algum tipo de consultoria,
de ajuda? Como é que faz para chegar até você? E qual é o tipo de serviço que você oferece para aquela pessoa que está totalmente perdida, aquela pessoa que não tem noção por onde começar? Sim, eu dou uma consultoria online, tanto online quanto presencial, onde a gente pode auxiliar essa pessoa a fazer o planejamento, verificar as contas, as suas receitas e fazer um planejamento realmente do que a pessoa vai investir. Até em questão de investimentos a gente pode dar algumas dicas também, e organizar a vida financeira dessa pessoa, organizar como ela vai trabalhar para atingir os objetivos dela. Então a gente dá esse tipo de consultoria. Meu contato é transportadoracatarinense@gmail.com, e eu estou à disposição para qualquer dúvidas também, no e-mail tá respondendo. E hoje em dia também tem milhares de aplicativos que podem ajudar nessa questão, né? Vários vídeos gratuitos no YouTube que também podem te ajudar. E também pode ser no papelzinho, né? Manuscrito, caso a pessoa não queira, né, se relacionar com algum tipo de tecnologia. Então, formas para você evoluir financeiramente não tem impedimento, né? Não tem, basta querer. Basta querer. Pessoal, eu também queria falar sobre a minha blusa, sobre alguns looks que vão estar aparecendo aqui no canal, que é uma grande parceria da loja Varal Store. Vou deixar a propaganda aqui, ó, do ladinho para vocês, com o endereço eletrônico, o site, caso vocês queiram verificar os looks disponíveis na empresa. Então é isso. Eu queria te agradecer muito. Eu te agradeço a oportunidade. Realmente mudou a minha vida, a nossa vida. E se hoje eu tô aqui, é porque realmente eu tive uma pessoa para me colocar para cima. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, antes que vocês terminem esse vídeo, eu peço que se inscrevam no canal, deixe o seu like e ative o sininho para vocês receberem sempre as notificações com novos conteúdos. Vocês podem também acessar as redes sociais, o Instagram Larissa_S_Teixeira, que está todo o meu conteúdo de trabalho, e também o Facebook Balé Multifuncional. E também você pode acessar o conteúdo no meu site larissasantosteixeira.com.br.